Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirados dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote do Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Amém? Amém. Para a gente chegar até essa parte, a gente precisa saber um pouco da história de Davi. Davi estava fugindo já de Saul, nessa parte, ele e os 600 homens, e Davi se aliou com os filisteus, né? E os filisteus, nessa altura aqui da história, eles estavam tramando para atacar Israel. Só que os chefes dos filisteus não queriam que Davi fosse com eles, porque Davi era judeu, era da tribo de Israel, mas estava fugindo de Saul. Então pediram para que Aquis enviasse Davi de volta para Ziclag, porque eles não queriam ir para a guerra com Davi. Só que quando Davi chega a Ziclag e percebe o que aconteceu, ele estava com os filisteus, mas os amalequitas vieram, saquearam a cidade e levaram tudo. Os filhos, as filhas, tomaram posse da cidade. E alguns pontos na história que eu estava lendo e estudando, eu pude tirar para trazer para as nossas vidas. A primeira lição, vamos por aqui, quando ele chega e ele reconhece tudo aquilo que foi feito, todo o mal, levaram as esposas, os filhos, os mais velhos, os animais, Davi, ele envolveu as suas emoções diante do Senhor. Ele foi chorar aos pés do Senhor, ele e todos os soldados. Ele se pôs na presença do Senhor, ele se entregou, porque aquilo doeu. Era a vida deles, era a cidade deles. E é isso que eu trago, a primeira coisa que eu trago para nós. Envolva as suas emoções para Deus. Coloque Deus no centro de cada sentimento, de cada emoção, daquilo que você pensa. Que Deus seja realmente o centro disso. Para quê? Para que em tudo você venha estar fortalecido nele. E quando você lê ali que ele chora por aquilo e os próprios homens dele se viram contra ele a ponto de apedrejá-lo, porque viu a situação. Mas ele não recuou, ele foi aos pés do Senhor. E ali ele põe, quando fala aqui no 6, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E quando a gente lê, né, em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso passar e suportar naquele que me fortalece. Mas eu só posso passar e me fortalecer se Deus ser realmente o centro da minha vida, o meu Pai. Então, Davi pôs isso perante ao Senhor, ele se fortaleceu no Senhor. Quando ele pede para que busque o colete sacerdotal e ele coloca em si e vai consultar a Deus. Isso é intimidade. E nós devemos ter essa intimidade diante de tudo que acontece nas nossas vidas. Consultar ao Senhor, buscar respaldo em Deus. E aqui ele coloca, diante de tudo que estava passando, com todas as suas emoções estremecidas, mexidas, de todos os seus soldados, os 600 homens que ali estavam com ele, toda essa pressão sobre ele, e ele se põe na presença de Deus. Devo ir? Devo persegui-los? E é isso. Quando nós entramos em batalha, quando as circunstâncias se levantam contra nós, a gente deve ir perante ao Senhor. Senhor, o que eu faço? O que eu devo fazer? Eu devo ir? Eu devo lutar? Eu devo fazer o quê? E ali o Senhor respondeu, vá, você vá, persiga-os, e é certo que você terás a vitória. Só que ele só ia ter a vitória porque ele confiava plenamente em Deus. A sua fé era inabalável em Deus. Então ele tinha certeza de que quando Deus o respondesse, era a certeza daquilo que seria feito. Se Deus falasse para ele ali, não,
com certeza, como nós conhecemos a história, sabemos que ele é segundo o coração de Deus, ele não iria. Mas Deus deu a certeza da vitória. Então, a gente deve cada vez mais, na nossa vida, nas nossas emoções, colocar na presença do Senhor. Pedir ao Senhor a direção, pedir os conselhos. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Abba Pai. Então, nós temos um respaldo na nossa frente. E muitas vezes nós deixamos de usar essa arma tão poderosa que o cristão precisa realmente ter esta intimidade com o Senhor, se envolver realmente em tudo aquilo que o Senhor quer para a vida dele. E logo, seguindo realmente a história ali, onde ele vai e põe tudo, o segundo ponto que eu tirei, né, disso, Davi envolveu a sua fé no Senhor. Nós sabemos que em Hebreus 11 fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então ele colocou fé nas palavras de Cristo, do que Deus colocou para que ele fosse e fizesse, né? Quando ele orou, ele estava clamando por sabedoria de Deus para saber o que fazer. Ele acreditava que Deus era o capitão do exército, um Deus guerreiro que responderia de modo a resultar em vitória. E é isso. Todas as respostas que Deus nos der, tudo aquilo que for a direção de Deus, nós temos que ter fé inabalável. Nós temos que passar por todo o processo, suportar tudo, porque Deus está à frente. Se é Ele que está guiando, se você tem essa intimidade com Ele, você vai no final, como aqui Ele alcançou a vitória. Mas se você seguir fielmente tudo que o Senhor te pedir, se a sua vida estiver irrepreensível diante da presença de Deus, se você realmente estiver em santidade, para que realmente o Senhor venha falar com você, venha te conduzir. Então nós devemos envolver a nossa fé, a nossa oração. Aqui tudo é baseado na oração, mas nós sabemos muito bem o significado da palavra oração. É orar com ação. Ele orou, mas acima de tudo ele foi e fez, ele teve a ação. E nós devemos ser isso nas nossas vidas. Como também eu coloquei aqui, né, em 1 Coríntios 16:13 fala: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E é isso que Deus espera de um exército. Quando você entra numa batalha, quando você se põe como um guerreiro de oração, como um guerreiro alistado no exército do Senhor, você tem que se manter firme na sua fé, nas suas convicções, inabalável. Pronto para a guerra, preparado para isso. E a maior arma do cristão, do guerreiro, é a oração. Se você não tiver essa intimidade com o Pai, como que você vai conseguir prosseguir em todas as suas ações, em tudo aquilo que você for fazer? E realmente é isso, que a gente se envolva nossas emoções, envolva a nossa fé no Senhor, para que em tudo que a gente for fazer realmente seja Deus acima de tudo, seja realmente como aqui nós cantamos, que eu seja usado, que eu possa fazer, que eu venha te glorificar. Usa-me, Senhor, faz da minha vida, Senhor, a tua fortaleza. E é isso, a gente precisa assim, se envolver nas batalhas. Todos nós temos batalhas, todos nós temos os nossos problemas, todos nós, no dia a dia, realmente nessa terra, tem os conflitos. Mas se você se envolver com o Senhor diariamente, você terá a vitória, você terá um respaldo ao seu lado, você terá um comandante guiando a sua vida. Você realmente não estará só, você não será enfraquecido, mas a sua vida tem que estar 100% na presença de Deus. Outro ponto que eu tirei aqui, né, da história é que Davi envolveu-se na batalha, né? Ele vai à frente, depois do respaldo que ele recebeu do Senhor, ele foi e ele perseguiu. E ele foi atrás, só não matou os 400 que fugiram nos camelos, os jovens. O restante, ele eliminou todos. E realmente é isso, né? A resposta do Senhor vem em forma de palavras cheias de poder, o inflamando para a batalha. Ele sabia que o Senhor estava com ele. Davi estava fazendo a obra, buscando a promessa de recuperar seu bem e suas esposas. Isso aqui, Davi estava fazendo no físico. Mas nós temos que elevar isso para o espiritual. Se entramos numa guerra, nós temos que dar tudo de nós.
Se entramos numa batalha espiritual, nós temos que dar tudo de nós. Temos que ter uma vida irrepreensível. Temos que estar fortalecidos no Senhor. As batalhas surgirão, se levantarão contra nós. Mas, se a gente se envolver na batalha com a sabedoria de Deus, sendo inflamado pelo Senhor, a lutar, a guerrear, a estar realmente lutando o bom combate, com certeza, na nossa frente o Senhor irá guiar, o Senhor irá nos conduzir, o Senhor irá realmente preparar o caminho. Mas nós temos que ter a certeza que o Senhor é o nosso comandante. Nós temos que ter essa certeza que a nossa vida está dedicada a fazer tudo que Deus pede para nós. Outro ponto daqui da história, quando eu estava lendo, realmente, que me saltou os olhos, o Senhor pôs, né? Quando ele volta, né? E os 400 que vão, não querem dividir os despojos com os outros 200 que ficaram para vigiar as bagagens, né? E aqui, como ele deixa bem claro no 22, mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. Você aqui deixa bem claro que nem todos os homens estavam preparados. E a comparação que é feita aqui é elementos maus e vadios. Quando você se alista para uma guerra, quando você entra para um exército, indiferente da posição que você é colocado, todos são importantes. Numa batalha, os da frente de guerra e o grupo de apoio têm o mesmo valor diante de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Os que se alistam para guerrear, como aqui saíram com Davi, os 400 para pelejar, para lutar, para recuperar os bens, para recuperar os filhos, as filhas, as esposas, tudo que tinha sido saqueado, eles lutaram e venceram. Mas os 200 que ficaram para trás estavam guardando as malas, faziam parte do exército, era o grupo de apoio. Eles não foram porque estavam exaustos, porque aqui deixa bem claro. Mas você precisa decidir em qual grupo você está. Você é o de linha de frente, você vai para a guerra, você vai batalhar junto com o comandante, ou você vai ser o grupo de apoio? Você vai ser a intercessão? E é isso que nós precisamos, mas todos precisam estar preparados. Todos diante de Deus são importantes. E é isso que muitas vezes nós não entendemos, como aqui ele deixa bem claro. A pessoa que não está preparada para entrar numa batalha, a pessoa que não está preparada realmente com o coração limpo, ela é declarada aqui elemento mau e vadio. O coração dela é isso. E nós sabemos realmente. Então, que a gente possa ter esse cuidado de não sermos considerados elementos maus e vadios diante dos olhos de Deus, porque isso é muito ruim. Se você se alista no exército do Senhor, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito tem que estar irrepreensível diante de qualquer circunstância que Ele te pedir. E nós podemos, e nós temos essa certeza porque Deus está à frente. Então, que a gente tenha este cuidado. E como aqui Ele coloca: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Então, é isso que nós precisamos entender. Que a recompensa diante de uma guerra, como aqui hoje em casa de manhã no devocional nós falamos do corpo de Cristo. Indiferente se você é a cabeça ou se você é o dedinho do pé, todos têm o seu valor e todos têm a sua importância. Todos que se alistam e fazem parte do exército de Deus, seja a cabeça ou seja o dedinho do pé, diante de uma guerra, diante de uma batalha, receberá da vitória em partes iguais. Porque todos têm o seu papel, todos são fundamentais. Se Deus te alistou, é porque Ele vê em você capacidade. Se Deus te alistou, é porque Ele vê em você que você é capaz de todas as coisas, que você pode suportar quando você está ao lado dEle. Então, que a gente possa realmente entender isso, que todos diante de Deus, todos que se alistam, todos que se prontificam, que se colocam: eis-me aqui, Senhor, é importante. Que todos,
mesmo que eu não tenha a liderança, mas que se eu faço parte da intercessão, eu sou importante, porque eu vou estar cobrindo quem vai à frente. Eu vou estar orando e pedindo para que o Senhor guarde quem vai lutar na batalha. Então, que todos possam ter esta consciência. E no final, como aqui ele fala, quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens das autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Aquilo que a gente recebe do Senhor, de vitória, de bens, nós devemos compartilhar. Aquilo que nos foi dado de graça a gente tem que passar adiante. De graça a gente tem que compartilhar, o ceder, o acolher, o ensinar. O Senhor nos dá cada vez mais que nós alcançamos diante dele, cada vez mais que buscamos, o Senhor derrama das suas bênçãos, o Senhor derrama da sua sabedoria, do seu poder, ele derrama de abrirmos a Bíblia e entendermos a palavra. E isso é bem claro, tudo aquilo que nos foi dado de graça a gente passa. De graça a gente divide com aqueles que ainda não têm, com aqueles que ainda precisam ouvir, com aqueles que ainda precisam de mudança. E é isso que deixa bem claro aqui. Quando eu estava lendo realmente, orando hoje, colocando realmente diante do Senhor, né? E algo que me chamou a atenção em tudo isso aqui, ainda até anotei aqui na minha Bíblia, né? Sempre que você procura alcançar uma promessa de Deus, você faz a sua obra. Então é isso, sempre que nós procuramos alcançar diante dos olhos de Deus algo que nós queremos tanto, nós estamos fazendo a obra dele. Nós estamos procurando cada vez mais alcançar diante dos olhos de Deus a perfeição. Então que nós possamos realmente entender que Deus é o nosso comandante, o comandante desse exército aqui na terra chamado cristão. E nós vimos que o exército ainda do Senhor é tão falho, são poucos ainda que têm se levantado para passar adiante aquilo que Ele tem cobrado sobre a vida deles, como deixa claro realmente na Bíblia, né? A seara é grande, poucos são ceifeiros. Mas que nós, como exército de Deus, que nos alistamos, que colocamos a mão na arada, nós possamos nos fortalecer, nós possamos estar em pé, nós possamos ir à frente, independente da posição que nós escolhermos, e realmente fazer a diferença, pregar o Evangelho, curar, fazer aquilo que o Senhor quiser, para que realmente as pessoas possam receberem e alcançarem diante de Deus, né? Aquilo que o Senhor tem nos dado. É para isso que nós fomos chamados. E aqui deixa muito claro, quando eu estava realmente lendo e estudando, né, a história de Davi em si, e você vê que ele, como é que eu citei vários pontos, né, ele envolve a sua emoção, ele envolve a sua fé, ele envolve-se na batalha, ele é o comandante, ele tem intimidade com Deus, porque é ele que coloca o colete sacerdotal, e nós sabemos que naquela época era o sacerdote que fazia isso. Mas Davi, com tamanha intimidade que ele tinha com Deus, era ele que consultava ao Senhor. E algo que na história dele, que sempre me fascina, é a obediência que ele tinha ao Senhor, o temor que Davi tinha ao Senhor. E é isso que a gente tem que tirar para as nossas vidas, esse temor do Senhor, essa obediência que se o Senhor falar, vai, eu vou, fica, eu fico, independente da circunstância que vier após. E é isso, a gente se envolver em tudo aquilo que o Senhor tem pedido e colocado nas nossas mãos, para que tudo saia perfeito como Ele quer. Porque aqui Ele foi, consultou e fez. E a batalha, e no fim Ele resgatou tudo e trouxe tudo, nada se perdeu. Ao contrário, Ele ainda saqueou o exército dos amalequitas. Os despojos dos amalequitas ainda voltou para Ziclag junto com eles. E é isso, Deus quer um povo preparado, Deus quer um povo guerreiro, mas as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, né? As nossas armas são travadas, são batalhas travadas no espírito, né? Batalhas realmente que nós colocamos diante do Senhor em oração. Se assim colocamos, Deus nos convida a sermos guerreiros de oração, a termos realmente
essa palavra fixa na nossa mente, isso ser contínuo nas nossas vidas, orarmos sim, mas muito mais, colocarmos em ação tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que recebemos, tudo aquilo que estudamos, para que as bênçãos do Senhor possam chegar às nossas vidas e o mais importante, que a mensagem dele seja realmente revelada a todas as pessoas que procuram e a todas as pessoas que necessitam ainda ouvir. É isso que eu trouxe para nós nessa noite, é isso que o Senhor falou no meu coração, como aqui ele colocou, Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus, e que nós possamos nos fortalecer no nosso Deus, sermos guiados realmente em tudo que formos fazer, colocarmos diante do Senhor todas as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas emoções. Deus tem que ter o conhecimento, para que realmente Ele te guie, Ele te conduza, Ele seja o seu Pai, para que em tudo, como assim declara aqui, né, e fala no Novo Testamento, sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós precisamos ser santos, nós precisamos ter essa intimidade, seguirmos o exemplo de Cristo, andarmos nesta terra, como assim temos estudado nos últimos dias, andar no caminho de Jesus, com Jesus, fazermos esse caminho, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir até a morte de cruz, a morte do nosso eu. Só assim nós vamos conseguir nos envolver as nossas emoções, a nossa fé, entrarmos na batalha de cabeça erguida, mas tendo a certeza que o general é Cristo e Ele vai conduzir todas as coisas. Amém? Amém. Deus Todo-Poderoso, Senhor, que cada vez mais, Pai, nós possamos ter a certeza que o Senhor está à frente das nossas vidas, Pai, nos inflamando, Senhor, a estarmos, Senhor, na batalha, Pai, a estarmos realmente colocando tudo diante da Tua presença, Senhor, a sermos realmente, Pai, semelhantes a Jesus em tudo aqui nesta terra, Senhor, a sermos pessoas realmente, Pai, capazes de todas as coisas, porque em tudo, Senhor, nós dependemos, Pai, de Ti, sobre as nossas vidas, Pai, todas as coisas possamos, Senhor, passar, porque é o Senhor que tem nos fortalecido, Senhor. Por isso, realmente, Pai, nós clamamos nesta noite, Senhor, não só a nós que estamos aqui, mas a todo aquele, Pai, que irá ouvir essa mensagem, Senhor, que ele possa, Senhor, se colocar na Tua presença genuinamente, se entregar, Senhor, diante do Teu altar, Pai, para que assim, Senhor, tudo da vida dele seja conhecido por Ti, Pai, e assim seja uma pessoa totalmente guiada pelo Senhor, seja conduzida pelo Teu Espírito, Senhor. Nós entregamos realmente, Pai, essa semana que se inicia na Tua presença, Senhor, que o Senhor venha nos conduzir, Pai, em todas as batalhas que se levantarem, Pai, e em todas elas, sabendo que o Senhor estará à frente e que no fim, Senhor, se assim cumprirmos com tudo, Pai, teremos a vitória garantida, Pai, porque é o Senhor que tem conduzido, Pai. Nós clamamos e entregamos tudo ao Senhor, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém.